Vamos fazer oração então? Vamos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos abrindo a tua palavra. Queremos conhecer um pouco mais acerca dos teus ensinamentos, mas nós queremos ter um conhecimento pessoal e relacional com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E para isso nós queremos a guia e a direção do Espírito Santo. Pedimos que Ele que inspirou a escritura da Bíblia, que agora ele nos inspire ao compreendê-la também. Seja com cada um dos integrantes desse grupo, aqueles que estão conseguindo participar, que estão conseguindo estudar, e também aqueles que não estão. Aqueles que ainda não têm conseguido ter uma constância, que os teus santos anjos estejam também acampados ao redor deles e que o Espírito Santo os motive a buscar te conhecer, assim como nós temos buscado a sua amizade, a sua proximidade, a sua orientação, a sua direção. Nós pedimos tudo em nome de Jesus, já agradecidos por tudo que ele fez, principalmente pelo seu sacrifício na cruz. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu vou compartilhar aqui ela. Hoje nós estamos no quarto encontro. Pela manhã, é, a gente ainda está no terceiro. Hoje a gente fez o terceiro com o Renan e a Paula. Aí à noite nós já estamos um estudo na frente. Tá. O título do nosso encontro de hoje é Conectados. Essa é uma palavra da moda, né? Hoje tudo a gente está Uhum. conectado, conectado com um, com o outro, conectado com as redes sociais, conectado com as pessoas, às vezes muito mais com as pessoas à distância do que com aqueles que estão mais presenciais ali na nossa vida, mais próximos mesmo, né? É, a gente pensa assim, qual é o poder que há na conexão? Existem coisas que só são possíveis quando estão conectadas. Por exemplo, uma ponte, ela conecta dois extremos de um abismo, né? Uma Uhum. lâmpada só gera luz pela conexão de seus filamentos. Um carro realiza seu movimento através da combustão de oxigênio e combustível juntos. Na vida humana não é diferente. Poderosas transformações acontecem quando as pessoas estão conectadas umas às outras. O poder da conexão está nos relacionamentos. Então, o principal de toda a nossa vida são os relacionamentos que a gente desenvolve. E esses relacionamentos, eles têm duas vertentes, né? Na horizontal, a gente se relaciona com Deus e com o ser humano, e na vertical, a gente se relaciona com, com Deus, né? Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É. É, e por falar em relacionamentos, você sabia que Deus nos criou para vivermos conectados? Vivermos conectados com Ele e com as outras pessoas também, porque não faz sentido a gente pensar que a gente está conectado com Deus quando a gente não se conecta com as pessoas ao nosso redor. A primeira e mais importante conexão que precisamos ter em nossa vida é com Deus, pois uma das razões pela quais nos criou foi para nos relacionarmos com Ele. A segunda conexão é com o nosso semelhante. Gênesis 2:18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, Deus nos criou seres sociais. A solidão não é boa
E quem disse isso foi o próprio Deus. Afinal, ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. Eu acho isso assim muito lindo, porque o Apocalipse fala da coroa que a gente vai receber no céu. E é muito claro que essa coroa tem que ter pelo menos uma estrela. Pelo menos uma pessoa a gente precisa de levar para o céu com a gente, né? Essa é uma das condições para a gente entrar no céu. Agora, como que a gente faz isso? Só dando estudo bíblico? Não. Tem pessoas que você leva para o céu no momento que você se encontra com ela, você se conecta com ela, e aí os meios de ela conhecer Jesus pode ser através de um amigo seu que vai levar, né, te ajudar no estudo, fazer uma dupla missionária, quer dizer, tem muitas formas, né? Uhum. Então, segundo o relato bíblico, a partir de Eva, nós somos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a matéria necessária para a criação do novo ser humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Vem do Éden essa vontade necessária de sermos sempre nós, de sermos sempre juntos, de ser sempre pares, né? Enfim, ninguém é alguém sem um outro alguém. Embora somos. O Jefferson Pilar ele tem uma música que ele fala, né, que o bom da vida é a nossa gente. A nossa gente. Os nossos pais, os nossos ancestrais, os nossos avós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, né? Então é Uhum. tudo isso, é sempre a nossa gente, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor. Embora somos seres únicos, fomos feitos para viver coletivamente. Você já reparou que na oração que Jesus ensinou, ele diz que o Pai é nosso, o pão é nosso, e quando nos ensina a pedir perdão, ele diz: perdoa-nos. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos. E ainda diz: venha o teu reino a nós, né? Essa frase em muitas traduções diz assim: venha a nós o teu reino, né? Você quer experimentar o poder dessa conexão de relacionamentos? Sim, Bora então conhecer o poder da vida em comunidade. Só colocar aqui, que senão ele fica voltando para cá para eu marcar. Do que Adão sentiu falta no Éden? Você vai ler Gênesis 2, de 19 a 20. pois. Gênesis capítulo 2, verso 19 e 20. Gênesis capítulo 2 19 e 20. Então, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Tá, então, do que Adão sentiu falta no Éden? De alguém que fosse semelhante a ele, né? Deus Uhum, criou o Adão, ali formou do pó da terra e tal, e aí a Bíblia diz que foi passando na frente de Adão os pares, né? Os uhum, casais de cada um animal. E Adão percebeu que todo mundo tinha um par, era um macho e uma fêmea, mas ele não tinha ninguém, né? Então ele sentiu a falta de alguém que fosse semelhante a ele. O homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia.
ninguém havia da natureza, da mesma natureza para amar e ser amado. O que Deus fez suprir para suprir a necessidade de Adão? Então, É o mesmo capítulo 2, agora o verso 21 e 22. 22. Descrever a criação da mulher por Deus a partir do bom homem. O Senhor faz Adão cair num sono profundo, retira de suas costelas, fecha o local com carne e forma a mulher, trazendo a ele, estabelecendo a base da união conjugal, conforme relato. Não. Escreve a criação da mulher por Deus a partir do bom homem. Peraí, acho que Será que tá essa certo? Gênesis 2, 21 e 22. Acho que você está lendo uma versão. Qual Bíblia que você está usando? É do celular que eu baixei aqui. Acho que você está usando uma contemporânea, que é daquelas que eu expliquei, lembra? Ela é muito Uhum. mais a interpretação do texto do Do que qual é a que que a o senhora me texto deu? original. Aí uma versão boa é a nova versão internacional. Essa que na hora que você pesquisa o capítulo, ela aparece, sabe? Uhum. Gênesis 2. Gênesis 50. Gênesis 2, verso vinte e Só tem um. um Gênesis, né? Isso, Gênesis é o primeiro livro, capítulo 2. 2, 20, 21. 21, 22. É, Então o Senhor Deus fez cair. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. isso. Então, o que que Deus fez? Deus criou Eva a partir da sua costela. E, na verdade, quando Deus criou ela, não tinha nome, né? Foi o próprio Adão que deu, o Colocou. nome a ela, né? De varoa. Ele a chamou de varoa. Por isso que às Por isso vezes que a gente ele tem. fala Hã? esse dizer. Por isso que a gente tem esse dizer É, da vara, em- procurando varão e varão. varoa, né? Uhum. A gente, a gente tem um pastor amigo que ele usa muito esse termo. E aí, varão? E aí, varão? O pastor Celso mesmo falava, usava muito isso. Varão. O pastor atual também fala bastante isso, varão e varoa, né? Que declaração extraordinária é feita da criação do ser humano? Volta só um pouquinho aí, Gênesis 1, verso 26 e 27. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, o que Assim que Deus é criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem e a mulher os criou. A imagem de isso? Deus o criou o homem. Ele Eu gosto falou aqui. de pensar assim, ó, é, como é que é Deus? A gente, às vezes a gente pensa, é, assim, como se fosse uma coisa etérea, né, que não tem forma, não tem nada. Mas quando a gente lê esse texto, a gente entende o quê? Que Deus criou Adão e Eva e, por consequência, nós que somos, descendentes, né, de Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. Semelhante.
Então, nós somos parecidos com o que com Deus ele. era. E aí, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vê, fala a mão de Deus, as costas de Deus, o coração de Deus. Então, eu imagino um ser parecido com a gente, porém lindo e Fisicamente, né? maravilhoso, sem defeito, sem nada, porque a gente é cheio de imperfeições, né? Mas Deus é totalmente perfeito. Então, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de E Deus, né? semelhança. Agora você pega Gênesis 3 e eu vou pegar Isaías aqui. Você vai ler do Capítulo verso 8 até 3. o 3. Isaías 59. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse. Então o homem disse: A mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: O que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Aí Isaías 59, 2 diz assim, ó, foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então, o que que o pecado fez? Ele causou a separação entre Entre Deus e Deus o homem. e os homens, né? E, na Uhum, verdade, ele também causa separação entre os semelhantes, né? Porque tudo aquilo, quer dizer, não é que ele causa separação entre os semelhantes, mas tudo aquilo que nós fazemos, o pecado, ele faz com que a gente não tenha mais o mesmo zelo e o mesmo cuidado com os outros seres humanos. A gente faz acepção de pessoas, né? Então, ele uhum. distanciou, os seres humanos uns dos outros também. Note que no plano do diabo foi desconectar, separar o ser humano de Deus e do seu semelhante, né? Então, esse foi o plano de Satanás. Assim, a imagem de Deus foi manchada. O ser humano passou a viver em solidão, desligado de Deus e do seu semelhante. Dessa forma, o pecado é, antes de tudo, um problema relacional, pois, em sua essência, pecado é a tentativa de se viver à parte de Deus, à parte da comunidade e viver isolado dos outros. Quando a gente fala de viver isolado dos outros, é no sentido, do egoísmo, porque a gente nós somos a nossa maior prioridade, né? A gente, os outros, o semelhante, necessidade dos outros, ela vem depois que as minhas foram resolvidas, né? Então, esse é uma dificuldade que a humanidade tem hoje, né? Qual foi o plano de Deus? A comunidade vem de comunhão. Comunidade, relacionamento e amor. Esse era o plano de Deus para o ser humano. Relacionamento com ele e com o semelhante, e também amor a ele e o semelhante. Qual o plano de Satanás? Solidão, isolamento e egoísmo. O que Deus fez através de Jesus? 2 Coríntios, capítulo 5.
É, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estornasse por meio de nós, em nome de Jesus Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, o que que Deus fez? Ele, através do sacrifício de Jesus, ele nos reconciliou consigo mesmo, porque com o sacrifício de Cristo, nós temos o direito de pedir perdão, e a Bíblia diz que ele nos perdoa. Então, ele nos reconcilia com ele mesmo. E também ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nós temos a missão de ajudar outras pessoas também a se reconciliarem umas com as outras e com Deus, né? A obra de Uhum. Cristo na cruz, então aqui todas as respostas estão corretas, né? A obra de Cristo na cruz foi oferecer reconciliação ao ser humano. Esta é a solução para a desconexão que houve no Éden. Aqueles que se reconciliaram com Deus recebem o ministério da reconciliação, passam a possuir a mesma missão de Cristo, reconciliar as pessoas da quebra de comunhão com Deus e com seu semelhante. Qual é o propósito da proclamação do Evangelho? 1 João 1:3. Você pega 1 João 1:3, eu vou pegar Atos aqui. João 3. É 1 João, é as cartas de João, lá no final, tá? Perto de Achei aqui. Apocalipse. 1 João 1:3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Então, qual é o propósito da proclamação do Evangelho? Anunciar milagres e cura, oferecer conexão ou comunhão com Deus e com seus filhos e oferecer prosperidade e sucesso financeiro. O Comunhão com Evangelho é o seus quê? É a filhos. comunhão com Cristo, né? Uhum. Comunhão com Deus e com o semelhante. Como vivia a comunidade cristã quando o Espírito Santo se manifestou entre eles? Atos 2, versos 42 a 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos, né? Então, como vivia a comunidade cristã quando o Espírito se manifestou entre eles? A gente pode resumir na expressão, né? Cuidando uns dos outros, né? E, não, só que é o contrário aqui. Amando a Deus e cuidando uns dos outros. O amor a Deus é em primeiro, né? Certo? Você Sim. tá sem. Sem áudio? Agora deu certo.
Os jovens adventistas dos Tocantins vivem os valores do reino de Deus em pequenos grupos, comunidades, que a gente chama de GM20, Geração Missionária. Veja o que desfrutamos. É, você viu lá na igreja, a gente tem aquelas quadras de areia, tem o centro esportivo lá. A gente já plantou Uhum. a grama lá agora, logo, logo o campo vai estar funcionando. Só que assim, Olha é que um logo, legal. logo que demora, né? Ele é uns Uhum. 7, 8 meses para ele poder entrar em uso, sabe? Mas já tá lá o gramado, tá bem bonito lá. É grama sintética ou Não, a gente colocou grama, grama mesmo. bom demais? O grama Tapete, né? sintético, ele tem um problema que com o calor de Tocantins, o sol, ela só dura 5 anos. Entendi. Não É, sabia não, achei que durava mais. 5 anos só. Então, quais são os benefícios, né, que a gente tem essa vida em comunidade? Nós aprendemos a amar a Deus juntos, aprendemos a amar uns aos outros, encorajamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, temos relacionamento profundo e verdadeiro, de amizade mesmo, levamos as cargas uns dos outros e somos guiados, na verdade, pelo Espírito Santo. Então, qual que é o objetivo do Viva Mais, que é o centro esportivo lá? É exatamente isso aqui, é a gente ter uma vida em comunidade cuidando uns dos Uhum. outros, se divertindo juntos, fazendo atividade física, jogando, brincando, né? E nos relacionando com Deus juntos, de forma que quando um fica fraco, o outro está pronto ali, está Ajuda. mais forte para Sim. ajudar, né? Qual o poder da vida em comunidade? Depois eu vou mandar o PDF ali, aí depois você escuta esse vídeo, porque se eu colocar aqui você não vai conseguir ouvir, tá? Tá bom. Então, a vida em comunidade, ela é a melhor coisa que tem. Liberdade. Assim, se a gente pensar, quer dizer, o Café com Deus é uma dessas comunidades que a gente está vivendo hoje. E é muito bom, né? A gente ter esse momento ali, para a gente se aproxima, a gente tem a oportunidade de ouvir um ao outro, né? De orar uns pelos outros e tal. Então, Sim. é uma coisa que faz muita diferença na vida da gente, né? Então, diante do que a gente estudou hoje, você tem alguma dúvida? Você tem alguma. Eu não imaginava que questão de comunidade, de fosse tão assim forte na Bíblia, né? Igual aprendemos a amar a Deus junto, aprendemos a amar uns aos outros, encorajamos uns aos outros. Que a gente sempre Sim, quer o bem das pessoas que a gente ama, mas às vezes não de todo mundo, né? Você não sim. conhece, quem você não conhece, você não tem aquele apego, aquele zelo, aquele amor. Então, por E a isso é Bíblia que a fala que gente. não importa a pessoa, você tem que amar igual É, a e não tem como você amar uma pessoa, Lucas, se você não desenvolver relacionamento com ela. Sim, Então, é não isso tem que as como. comunidades oferecem, né? Elas criam esses espaços. Pega 1 João, capítulo 4, vamos ver o verso 20 e 21, para a gente ver um pouco o que a gente aprende juntos, né? 20, 21, É, se alguém disser ama a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem não ama a Deus, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. é interessante, né? Aí aqui o texto que eu peguei aqui, que é o de João 13, ele já fala assim, ó, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Não é um mandamento que seja novo, mas eu novamente eu te dou o mandamento, né?
Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, se a gente não ama as outras pessoas e não demonstra o amor pelas outras pessoas, não tem como a gente estar com Cristo. Não Uhum, tem como. É fato que, mesmo estando com Cristo, a gente tem algumas dificuldades, a gente tem umas lutas, né? uhum, Eu me lembro de uma situação aqui aqui em Palmeiras mesmo, eu trabalhava no fórum e fui nomeada para ser secretária, de um processo de auditoria. uhum. Aí eu tinha que fazer uma auditoria e eu encontrei fraude na auditoria. Aí você pensa na batalha, né? Porque aí você fica assim, Sim. vou fazer vista grossa ou vou mostrar o que eu tenho, mesmo correndo o risco de perder amizades, né? E não deu outra. Eu não ia deixar de apontar, porque aí a criminosa seria eu, né? Aí eu fiz o relatório com as comprovações, apresentei para a juíza e ela abriu o processo administrativo contra eles para que fosse julgado pela corregedoria. E aí eu me lembro que o advogado deles, eles constituíram um advogado, aí o advogado me chamou de justiceira do Cerrado e Hum. falou um monte de coisas, aí eu pedi afastamento do processo para eu poder, e aí eu fiquei naquela, né? O que que eu faço? Aí mas eu chorava, esse Elias ficou doido comigo, né? E porque aí o advogado estava defendendo os bandidos, né? Aí o Sim, ué. Elias, é, aí o Elias contratou uma outra pessoa, um outro advogado, pagou caro na época ainda, esse advogado, e ele fez a minha defesa, e esse advogado ele foi condenado, porque eu entrei com um processo de calúnia e difamação contra ele, né? Uhum. Aí ele foi condenado, ele ficou 2 anos e meio sem poder sair da cidade. Toda vez que ele ia sair da cidade, ele tinha que ir lá no cartório do crime assinar, pedindo autorização lá, que ele ia informando o dia que ia sair, o dia que ia voltar. E aí esse negócio gerou ficou um clima horrível, né? Lá no fórum. E a gente tinha que trabalhar junto, da mesma forma. E aí ele não conversava comigo. E fiquei com aquele sentimento assim no coração. Aí eu comecei a orar e pedir a Deus para Deus tirar isso do meu coração, né? Até que um dia eu tinha um amigo que estava vendendo os pães, aí eu cheguei no cartório para levar os pães que os meninos tinham encomendado, que ele tinha deixado na minha casa. Aí ele estava lá, aí eu ofereci o pão para ele e tal, e ele começou a conversar comigo e tal, e virou um grande amigo meu. Um grande amigo, me defendia em tudo quanto é lugar, assim, passamos perrengue, né, ali, assim, e tal, mas mudou, nada é para sempre, sabe, assim, essa maldade, você ter mágoa de uma pessoa, quando a gente se dispõe a caminhar com Deus, Deus soluciona isso e pode transformar isso uma coisa boa na vida da gente, né, então, Deus faz muito isso. Pega Hebreus 10, verso 25, e eu vou pegar Tiago 5,16.
Não deixamos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, passamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, que Jesus Admoestações, sabe é, o que é? é alertas, é tipo advertência, né? Só que não no Hum, sentido de você advertir uma pessoa porque ela está fazendo errado, mas é assim, é você estar lembrando a pessoa. As pessoas que estão uhum, ao nosso redor, quando elas começam a deslizar alguma coisa, o nosso papel é encostar nessa pessoa e ajudá-la a entender que ela está fazendo escolhas erradas e trazê-la de volta, né, para o meio, para congregar. Então, aí quando fala assim que a gente não deixe de congregar, ou seja, nós não devemos deixar de viver em comunidade. A igreja é uma entendi. comunidade. O nosso lar é uma comunidade. O nosso trabalho é uma comunidade. Então, e em todos esses lugares nós estamos inseridos para quê? Para representar, primeiramente para representar Deus. Nós somos representantes, né? Nós recebemos, a gente Uhum, leu ali atrás que a gente recebeu o quê? O ministério da reconciliação. Nós somos discípulos em todos os lugares. Não é assim, ah, não, agora eu vou dar estudo bíblico, então agora eu tô sendo discípulo. Não, eu sou discípulo 24 horas do dia, né? Não tem como fugir disso. E é interessante que aí Tiago, ele vem dizendo assim, ó, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, a gente não tem ideia, né, do tamanho do poder. Gálatas 6:2, ele diz que nós devemos suportar uns aos outros, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então, por exemplo, você está passando por um momento difícil, eu tenho a responsabilidade de te ajudar, de pelo menos me colocar ao seu lado e dizer para você, Lucas, o que você precisar de mim, eu estou aqui. uhum, E às vezes tem coisas que você vai precisar que eu não consigo te ajudar. Mas só de você ter um ombro, de ter uma pessoa que está ali do seu lado e vamos junto, vamos encontrar um caminho juntos, né? Isso faz toda a uhum. diferença. Agora pega João 16:13. Bom, João capítulo 16, verso 13. que João tem ele quatro vezes na Bíblia? Tem as cartas de João e a história dele, né? A primeira aí, João, ele é o Evangelho de João, né? É João escrevendo a história de Jesus. Aí lá as cartas são cartas que ele foi escrevendo para os discípulos, né? De Jesus. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então é isso. Nós precisamos de ser guiados pelo Espírito Santo para a verdade. Verdade. Nós precisamos de. Jesus diz assim, e qual é a verdade? Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. A outro texto diz que a lei de Deus é a própria verdade. Aí Deus Pai é a verdade, Deus Espírito Santo é a verdade e Deus Filho também é a verdade. Então é muito interessante.
Essa semana passada a gente estava estudando sobre o islamismo, sobre o budismo e sobre o hinduísmo, e fazendo um paralelo para entender qual que é a grande diferença, né? Porque todas essas religiões são religiões que querem tornar as pessoas pessoas melhores, né? Mas o Sim. mais interessante que a gente entendeu ao longo dessa semana é que Maomé, Buda e o hinduísmo, eu esqueci o nome dele lá, qual que é a grande diferença? É que os três, eles dizem que existe um caminho para chegar até Deus. E Jesus diz: Eu sou o caminho. Todos os outros foram seres humanos comuns, Uhum. enquanto Jesus, ele é o O Filho de único Deus, caminho. né? E ele é o Sim. único caminho. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus que se fez homem para nos mostrar o caminho a seguir, que é ele mesmo, né? Cada religião dessa tem um caminho diferente, no caso, então. Tem. Assim, ó, o, o islamismo, ele acredita em um Deus único. Só tem um Deus. Assim como nós, né? O cristianismo também acreditamos que só tem um Deus. Embora esse Deus seja dividido em três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já o hinduísmo e o budismo, eles são politeístas, são de vários deuses. Buda acabou que tem estátua dele na Ásia como um todo, né? Tem muita estátua dele. Ele meio que virou um deus. Já do O islamismo islamismo, é Maomé. Maomé, ele não é Deus. Ele nem é profeta, né? Assim. Mas eles acreditam que Jesus é só um profeta. lá no islamismo, né? É. Agora já o hinduísmo também é multideuses e e o hinduísmo acredita em reencarnação. É muito voltado para o espiritismo mesmo. Não são as maiores Diferenças. diferenças aí, né? Mas tem muito mais coisa em comum entre elas do que diferença, sabia? Uhum. É. Então, bora encarar. Depois de Bora. conhecer acerca do poder da conexão dos relacionamentos, Deus espera que a gente faça o quê? A gente leu, né? Que a gente se Você com reconcilie com ele, Ele ele vive em e que a gente comunidade. viva em Em comunidade, né? comunidade. Qual é a sua decisão? Você quer ser amigo de Deus e viver conectado com Ele? Sim, Você quer viver conectado aos seus amigos e pertencer a uma comunidade? Já pertence ao Café com Deus, né, Lucas? sim. A comunidade nossa é maravilhosa. Pois é. A gente precisa de aprofundar um pouco mais, né, nesse conhecimento e falar um pouco mais dele para as pessoas, né? Também. Mudando de assunto aqui agora um pouquinho, o Frank Hum. me falou que sua mãe mudou para Palmas? Foi. Ele- Ela mudou. Rapaz, meio que tava cansada, não. Tava esgotada já, sabe? Da Ah, LPI. A gente teve alguns problemas lá com os idosos. Aí o último agora foi o fim da picada para ela. Tinha hum, um idoso lá que ela cuidou dele 5 anos e nunca tinha aparecido familiar nenhum. certo. Aí ele faleceu, ele era o mais velho da casa lá, ele faleceu com 107 anos. Uma, Nossa. Ma- uma Mariano, ele. E aí ela cuidou dele por conta dela, né? A vida Uhum, toda, e o município de Aparecida, que o documento dele era de lá. Aí pagava, depois de 2 anos, começou a pagar a mensalidade dele.
que o município tem essa verba, né? Uhum. Aí, depois que ele faleceu, apareceu uns parentes dele lá, porque descobriu que ele tinha uma terra lá em Aparecida do Rio Negro ali em cima. É. E aí virou um rolo e queria entrar na justiça e queria colocar minha mãe na justiça também. Aí ela ficou contrariada. Aí só tinha 6 idosos lá. Tinha, aqui na casa de povo tinha uns 20, né? Aí foi Aham. falecendo, descendo as coisas, ela não foi mais abrindo vaga. Aí aqui tinha 6. Aí ela devolveu, acho que foi 2 para o abrigo de Porto, foi 2 mais não sei para onde, ficou só um lá com ela. Uhum. Aí o que que aconteceu? A minha irmã, quando a gente mudou para Palmas, a gente morou em Palmas um ano. E ela conheceu um amigo da minha mãe lá do Guaraí, chamado Ademir, que ajudou muito a minha irmã lá em Palmas, sabe? Questão de emprego. Minha irmã é Uhum. formada em Direito, e foi ele que arrumou o primeiro emprego para ela em Palmas, lá a questão do estágio, depois ela foi para a faculdade. Uhum. Esse Ademir faleceu e só era ele e a esposa dele. Eles moravam numa chácara, Uhum. Dona Amparo. Aí seu Uhum. Ademir faleceu uns 2 anos atrás e Amparo, essa mulher dele, esposa dele, ficou ela e a filha dele e ela morando nessa chácara. E a filha dela faleceu também há pouco tempo. Nova Uhum. menina, 46 anos. Aí a Amparo desgostou da chácara lá e eles têm uma condição muito boa financeira, sabe? Tem casa em Uhum. Palma, apartamento, tem muita coisa. E eles criam uns gatos lá, uns cachorros. E aí ofereceu a chácara para minha mãe morar lá em Ah, Palmas, num de chácara que tem lá. uhum. Eu não, Que Heloísa, legal. vai lá morar lá e você cuida da chácara para mim, porque eu não consigo mais viver lá, porque foi onde eu vivi com meu marido, com a minha filha, e agora eu não consigo viver lá só. Uhum. E aí ofereceu para ela, e ela foi para lá. Foi ela e meu pai também lá dentro de casa, muito ocioso, sabe? Aham. Ah, pro Ocioso, seu pai vai ocioso. ser bom demais, Lucas. Sim, e aí eu fui lá, ajudei na mudança, eu tava em Porto esse final de semana, Aham. nós Aí mudamos. seu irmão foi também? Foi também. Foi, Meu irmão né? tá estudando pro concurso, né? Tá os três lá. Uhum. E aí, foi, assim, bem melhor pro meu, assim, pra minha família, porque minha irmã mora lá, o Telzinho tá lá também, sabe? Aham. Programação agora é comprar um carro mais novo pro meu pai e colocar ele para trabalhar de Uber lá em Palmas, para sair de dentro de casa. Ah, que Que top. ele tá querendo comprar um F4000 para mexer com frete. E aí eu Ah, falei, meu não, Deus. pai, pelo amor de Deus, o senhor não consegue mais, ainda tá com o movimento no braço ainda tá ruim, ainda não. Melhorou Aham. bastante, mas não voltou, sabe? 100%. Aham. Ele agoniado, 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 agoniado. Aí é uma das saídas que a gente achou para tentar recuperar mais ainda ele, né? É, eu consegui fazer alguma. Aí o bom do Uber é que o dia que ele não tiver bom, ou que ele Sim, quiser um dia que ele não quiser, passar um dia lá na chácara mexendo com uma coisa lá, é só sim. ele não ir, né? Ele É. Minha desligar o irmã mora em trem. Palmas lá, qualquer coisa igual acorda muito cedo. Meu pai acorda às 5 horas da manhã. Uhum. Vai, pai, faz as corridas do senhor, almoça na Ana Maria lá, passa o dia lá em Palmas, finalzinho do dia vem a chácara é 5 km ali de Palmas de chão, sabe? Aham. Bom demais. E aí, bom demais. Aí nós vamos entrar, até você estava comentando o negócio dos carros alugados lá aquele dia, Uhum. e aí o meu carro é no valor de R$ 3.000 que paga. Aí eu pago a mensalidade e o seguro fica 1.250 aí sobra dele 1.750. Aí é com esses 1.750 que eu não vou pagar a mensalidade do carro que a gente vai tirar para ele lá. Uhum. Minha mãe tinha uma carta de consórcio lá para dar a entrada e vai ficar umas parcelinhas, sabe? Aham. Aí eu vou aproveitar o Beleza. aluguel da estradinha para pagar meu carro e o dele lá que Hum. ele tirar. Maravilha, então. É, aí Então tá assim, bom. minha mãe tá mais tranquila, porque esse dia tava Ave Maria, agoniada também, tadinha. Vamos Tá orar? doido. Vamos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelos momentos que nós passamos aqui, conversando um pouquinho sobre a tua palavra, estudando, entendendo um pouco melhor. Proteja o Lucas, cuida da família dele, que essa chácara, esse local que eles estão lá, seja uma bênção para a vida dele. Cuida de todos nós, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Tchau, tchau. Então tá bom, com Deus. Até mais. Amém. Tchau.